Muito bem, seja bem-vindo aqui a este vídeo, onde nós vamos mostrar como preparar o ambiente para o TSTRP Fênix, tá? Você já sabe que nós vamos construir o treinamento utilizando essas linguagens, né? No lado do cliente, o Flutter, e no lado do servidor, Delphi, Java, PHP, C Sharp e Node, tá? E que você tem acesso ao pacote completo com tudo isso, né? Você vai escolher aí, no caso do cliente, você precisa estudar o cliente, né? Para desenvolver o front-end da sua aplicação. E no caso do servidor, você vai selecionar qual é a linguagem que você vai querer estudar e implementar o servidor do ERP. Você pode também estudar mais do que uma linguagem, nada te impede de estudar mais do que uma linguagem, até mesmo as 5, se for o caso, se você quiser, tiver tempo para isso, tá bom? Mas enfim, imagino que a maioria vai selecionar apenas uma linguagem, aquela que mais se identifica, né? Hoje nós vamos mostrar neste vídeo aqui como configurar o ambiente para o Delphi, tá? Então eu vou abrir aqui uma nova aba e vou procurar por Delphi Community Edition. Aqui está. E o que é esse Delphi Community Edition? É uma edição que você pode instalar o Delphi. Ele vem praticamente completo, tá? E você pode desenvolver aplicações com ele sem precisar daquela história de piratear o Delphi, craquear, enfim, né? É uma versão livre do Delphi, tá? Essa versão você recebe a licença, tá? E a restrição que existe para a utilização dessa versão, né, é que dentro de um ano calendário, né, os seus ganhos, né, o seu faturamento com o software feito com essa versão do Delphi não ultrapasse $5.000, tá? E você pode desenvolver aí as aplicações assim como você desenvolveria numa versão completa do Delphi. Se você entrar aqui nessa matriz de recursos, você vai ver quais são as diferenças entre essa versão do Delphi e uma versão paga, tá? Aqui vem a tabela de conteúdo. E aqui ele começa a fazer, né, uma comparação entre as versões Professional e Community e as versões Arquiteto e Enterprise, tá bom? Muito bem. Se você observar bem, né, o que vai diferenciar mais aqui é que nessa versão Community não tem nada relacionado a Linux, tá? O Delphi agora ele vem com as opções de você ter o servidor no Linux, né? E na versão mais recente do Delphi, eles compraram aí um framework onde você pode também desenvolver uma aplicação cliente utilizando alguns componentes para o Linux, tá bom? Mas isso não nos interessa, tá? A princípio nós não vamos aqui compilar o servidor para rodar no Linux, vamos fazer os testes no Windows mesmo, tá bom? E caso você se interesse em ter o seu servidor no Linux, então você tem que partir para uma versão mais completa do Delphi, tá? Em termos de componentes no lado do cliente, também não nos interessa neste treinamento, pois nós vamos fazer o cliente utilizando uma outra tecnologia, que é o Flutter, tá bom? O nosso servidor, nós vamos utilizar um outro componente, não vai ser o DetSnap, que já vem com o Delphi, né? Nós vamos mostrar também como instalar esse componente. É o mesmo componente que nós utilizamos no treinamento do Syscom, tá? Então, se você já estudou o treinamento Syscom, você já sabe do que é que nós estamos falando. No entanto, nós vamos mostrar aqui novamente como instalar esses componentes, pois esta é uma versão mais recente do Delphi Community, tá bom? Ok, você pode dar uma olhada aí com calma nessa matriz de recursos para fazer essa comparação e observar todos os recursos que o Delphi ele disponibiliza para você. É uma ferramenta muito boa mesmo de se utilizar. Bom, eu vou clicar aqui neste botão para nós baixarmos essa versão Community do Delphi. E aqui ele vai pedir para eu completar este formulário, tá? Como eu estou na máquina de um usuário, eu vou então completar este formulário para baixar essa versão do Delphi. Eu preenchi então todos os dados,
Marquei aqui como um estudante, né? No caso desse usuário ele é um estudante. Marquei aqui que já li a licença do usuário, que li e entendi. Tá? Marquei que não sou um robô e vou agora clicar no botão para realizar o download. Então, após clicar para fazer o download, vai aparecer essa tela. Obrigado por fazer o download do Delphi Community Edition. E aqui tem um instalador. Tá? Se o download ele não começou imediatamente, ele fala, ó, o download deveria ter começado imediatamente. Se não começou, clique aqui. E observe o seu e-mail, porque lá você vai receber uma chave, né? Que é a chave para você ativar o Delphi, tá? Bom, como o meu download não começou imediatamente, eu vou clicar aqui. Deixa eu só observar aqui se tem algum... tem um pop-up bloqueado, então atenção para isso aqui, tá? Eu vou sempre permitir os pop-ups da Embarcadero. Provavelmente foi por isso que meu download não iniciou. Vou clicar aqui então. E agora sim, tá? Vamos aguardar para que esse download seja realizado e depois eu inicio a instalação do Delphi. Pronto, download concluído. Vou clicar aqui então para nós começarmos a nossa instalação. Deseja permitir? Sim. Ok, vem aqui a nossa primeira tela, né? Mostrando que esse aqui é o Delphi 10.3. Eu vou aceitar a licença. No caso, não é só o Delphi, ele é o RAD Studio, né? Que vem aí com o C++ e com o Delphi, tá? Ok, vou clicar em Next. Tá, qual é a opção que você vai escolher aqui? Você já tem aí uma opção, né? Você já se cadastrou para fazer um teste no Embarcadero, né? No site da Embarcadero. Você já tem um número de série para o produto ou você tem uma licença válida, né? Um arquivo de licença válida. Então, a primeira coisa a fazer antes de escolher essa opção aqui é dar uma olhada no e-mail, né? Como é que o e-mail veio? Ele veio com um número de série ou veio com um arquivo para a gente baixar e importar? Bom, no caso do meu e-mail aqui, no e-mail que eu inscrevi, né, deste usuário, deste computador, veio um número de série. Então, vou deixar essa opção aqui marcada e vou clicar em Install. Provavelmente é a mesma opção que você vai marcar aí também se você está fazendo os mesmos passos, tá? Vou clicar em Instalar. Está instalando aí os arquivos principais. Esse é um processo que pode demorar um pouco, dependendo aí da sua máquina, né, da sua conexão com a internet, porque ele deve baixar alguns arquivos, tá? E agora sim, está pedindo aí o número de série, o nome ou e-mail e a password. Então você vai colocar o número de série que veio no seu e-mail, o e-mail que você utilizou para se cadastrar, né, para baixar o produto, e a sua senha na Embarcadero, tá? E provavelmente, né, quando você colocar o número de série, ele já vai desabilitar essas opções aqui para você fazer o seu login e vai habilitar o botão para você registrar, tá? Então copia o número de série que veio no e-mail, cola aqui, clica no botão registrar, que é o que eu vou fazer exatamente agora. Muito bem, então depois que eu coloquei lá o número de série e cliquei no botão registrar, ele continua normalmente com a minha instalação, tá? Vamos aguardar. Já criou um atalho ali, ó, na área de trabalho. Aqui. Está registrando algumas DLLs.
Ok, então depois que ele registrou lá as DLLs e tudo mais, apareceu aqui essa tela para a seleção de plataformas, tá? Então ele tem aqui o Delphi 64 bits, né, para desenvolver aplicações 64 bits para o Windows, no caso, tá? Daí tem as aplicações 32 bits, essa aqui que a gente vai selecionar. E tem as opções para você criar aplicações para o macOS, para o iOS e para o Android. Eu vou selecionar também essas plataformas, dá para instalar logo tudo completo, tá bom? Vou continuar. Daí tem aqui idiomas adicionais, francês, alemão e japonês. Não vou adicionar isso daí. Vou adicionar os exemplos. Você pode adicionar o help se você quiser. Daí nós temos aqui esse T-Chart Standard. No caso aqui é um componente, eu não vou utilizar isso daí. Você pode instalar o DUnit para fazer testes automatizados. Também não quero isso daí. Você pode instalar os componentes do Interbase Express. Também não é interesse para a gente. O kit de desenvolvimento para o Java. O SDK do Android para realizar testes. E o Interbase, né? Então, eu não vou marcar nada disso daqui, tá? Nessa tela eu vou querer apenas os exemplos. Você também pode desmarcar se você quiser. Agora, se você vai utilizar o Delphi, né, para desenvolver aplicações Android, iOS, também vai utilizar o FireMonkey, é interessante que você marque essas opções aqui, para ele baixar o Android e o kit de desenvolvimento do Java, né? Isso aqui vai ser importante para desenvolver aplicações para o Android utilizando o FireMonkey, tá? Se você quiser utilizar o Help offline, né? Pressionou F1, já aparece o Help para você, é legal marcar essa opção aqui. Mas não vai ser o meu caso aqui nessa máquina, eu vou deixar desmarcadas essas opções, marcar apenas os arquivos de exemplo, são projetos de exemplo no caso, que ele vai baixar aqui marcando essa opção, tá? E claro, se você falar francês, alemão ou japonês, né, você pode marcar esses idiomas aqui para baixar e utilizar o Delphi em um desses idiomas aí. Bom, pronto, depois que você marcar as opções que você deseja, basta você clicar em Install. Vou clicar então no botão para a instalação e provavelmente o Delphi vai começar a fazer algum download aqui, tá? Isso mesmo. Depois que ele fazer o download dos arquivos adicionais, ele vai continuar com a instalação e o Delphi vai estar pronto para o nosso uso. Eu vou então pausar esse vídeo, né, até que ele realize todo esse procedimento de download e instalação. Na verdade, todo o procedimento de download, tá? Essa parte automatizada aqui, até que ele exiba uma próxima janela que seja necessária a intervenção do usuário, né? Tá certo? Então, retorno quando ele vier com essa próxima janela, tá? No caso aqui, o que nós podemos fazer é apenas aguardar enquanto ele realiza esse procedimento. Muito bem, terminou aqui a instalação. Eu vou clicar aqui no botão Iniciar trabalhando, né? Iniciar os trabalhos. E vamos ver qual é a tela que será apresentada aqui para a gente, né? Aí está. É o Delphi 10.3, né, conhecido como Delphi Rio, e ele já está aí na versão 2, né, então 10.3.2, tá? Veja que ele informa aqui que faltam 367 dias para a licença, né, para acabar a licença, no caso está uma licença de 1 ano, mas depois é só você renovar e tá de boa, vai funcionar tranquilo, tá? Então pronto, nosso Delphi já está instalado. Pergunta qual é o tema que você quer utilizar, se é o tema Light ou o tema Dark. Eu vou selecionar aqui o tema Dark. Vou clicar em Next. Ele já pergunta se eu quero configurar o Git, né, Git, Mercurial ou Subversion.
Eu não vou mexer com isso agora, tá? Depois nós vamos configurá-lo para utilizarmos o source tree. No caso, o source tree, né, vai utilizar a pasta onde o nosso projeto ele vai estar instalado, então eu não vou configurar nada aqui, tá? Clicar para iniciar. E pronto, nosso Delphi já está pronto para o uso, tá? No entanto, falta nós instalarmos o nosso componente para uso no servidor. É o que a gente vai fazer na próxima videoaula. Muito bem, a instalação do Delphi foi concluída. Agora vamos pesquisar aqui por RESTDW, que é o componente que nós vamos utilizar para construir o servidor, o mesmo que nós utilizamos no Syscom, tá? Muito bem, eu vou instalar os componentes numa pasta comum, tá? Então eu já tenho a minha pasta 3TRP Phoenix, onde eu tenho aqui a pasta Git, onde ficarão os fontes, né? Você já viu como configurar o source tree e o Bitbucket, você já deve ter visto o vídeo para isso. Vou criar uma nova pasta chamada Components. Dentro dessa pasta eu vou criar uma outra chamada Delphi. E é aqui que nós vamos guardar os componentes do Delphi, tá? Aqui dentro dessa pasta eu vou criar uma outra para armazenarmos o RESTDW. Pronto. Ok, então aqui é o local onde eu faço o download do RESTDW, tá? Você pode observar que tem um blog, né, para este componente e também tem um site. Neste site tem um fórum, né, nesse fórum aqui os administradores eles costumam responder às dúvidas, tá? Tem também um curso completo em videoaulas, nós mostramos esse curso lá no treinamento do Syscom. É interessante que você assista este treinamento feito pelos desenvolvedores do RESTDW. Este curso está disponível no YouTube, se você procurar por RESTDW você vai ver este treinamento lá, onde eles explicam como instalar e como proceder para utilizar este componente. Inclusive eles demonstram, né, eles mostram através dos exemplos que também vêm com o RESTDW, tá? Altamente recomendável que você assista este treinamento, tá bom? Se você vai utilizar este componente para desenvolver o servidor, mesmo que nós vamos utilizar aqui durante o treinamento. Nós recebemos algumas perguntas, né? Alguns colegas perguntaram se eles podem utilizar um outro conjunto de componentes, né? Como o DeadSnap, como o MVC Framework, tá? Então pode sim, tá? Nós não vamos ter como testar o treinamento ou dar suporte para esses outros componentes, né? Porque nós vamos estar utilizando este aqui. No entanto, qualquer componente que retorne um JSON, né, para o cliente vai funcionar, ok? Então, se você quiser utilizar um outro componente, não tem problema, tá? Você pode utilizar aquele que você já vem utilizando nos seus projetos, não tem problema não, tá? O único detalhe é que a gente não tem como dar suporte para este outro componente que você vai estar utilizando, tá bom? Muito bem, como é que eu faço para fazer o download aqui? É recomendável que você faça o download direto do SVN, tá bom? Então você instala, por exemplo, o Tortoise e aí você fica pegando as últimas atualizações, né? No entanto, você pode fazer um download por aqui também, ó. Tá? Essa versão está na 1969, né? Ou você pode vir aqui em Files e pegar o download direto daqui. Aqui em Files também você vai ter acesso à versão 1969. Se você vier em arquivos do repositório, né, SVN Files, você vai ver que a versão aqui é um pouquinho superior, tá? Então você pode fazer um download do snapshot. Você pode clicar aqui, ele vai gerar um snapshot dessa última versão, desse último commit aí que foi feito. E essa certamente é a versão mais atual, tá? Mais atual, inclusive, que é aquela que ele apresenta na página inicial. Mas o ideal é que você instale o Tortoise, né? E utilizando esse caminho que nós vimos aqui em SVN Files, você põe lá no Tortoise, ele vai baixar para você.
E você sempre fica fazendo, você faz um checkout inicial, né? Depois você fica sempre atualizando os fontes, tá? É a melhor opção. Tá? Nós vamos utilizar aí em algum momento o Tortoise, então não vou mostrar agora como fazer isso. O importante aqui é nós instalarmos o componente e eu estou pegando aqui a última versão do componente, então vai funcionar tranquilamente, né? A questão do Tortoise é apenas para você ficar mais organizado aí, tá? Muito bem. Vamos abrir aqui a pasta onde se encontra o componente, está no finalzinho do download. No caso do SVN, ele tem o branch e tem o trunk. Então nós estamos pegando direto do trunk aqui, como você está vendo. Então a versão de produção, essa daqui, da versão 21.51, né? Bem mais atual que a 19.69 que nós vimos ali anteriormente. Pronto, ele concluiu aqui a instalação. Eu vou pedir para ele me mostrar na pasta de downloads. Aqui está. Eu vou copiar este componente, né, o arquivo zip no caso. E aqui dentro da minha pasta componentes, eu vou colá-lo. Agora eu vou pedir para ele descompactar isso aqui para mim. Extrair tudo. Ok. Prontinho, ele já extraiu tudo, né? Então vamos aqui observar o que é que nós temos dentro da pasta. Pronto, temos a pasta Core. Eu vou recortar essa pasta Core e vou colar ela aqui, tá? E esses caras aqui que eu fiz o download eu vou deletar. Pronto. Dentro da minha pasta Core, então eu tenho agora demos, extras, help, images, packages e source. Então como é que eu vou fazer aqui? Deixa eu abrir aqui para ficar mais fácil para você visualizar. Primeiro passo, né, para nós instalarmos o componente no Delphi, depois que nós já temos o componente na nossa máquina, é nós colocarmos os caminhos desse componente para o compilador do Delphi encontrar, tá? Nós vamos abrir o Delphi e vamos informar os caminhos necessários para a instalação do REST-DW. Para isso você vai vir aqui, ó, vai clicar em Tools, Options, daí você vai vir em Language, Delphi Options, Library, tá? Então é o Library Path, né? Você vai colocar os caminhos aqui. Clica nesses três pontinhos. E aqui tem os diretórios que são necessários para que o Delphi ele consiga compilar os componentes, tá? Primeiro que nós vamos colocar, no caso do nosso core aqui, acho que tem alguns abertos sem necessidade. Esse aqui é um. Pronto. Primeiro que nós vamos colocar então é o source, tá? Vou colocar aqui o source. Aí, basta você copiar o caminho para cá e clicar no botão adicionar, ele vai aparecer aqui, ó, tá? Segundo que nós vamos colocar tá um pouquinho diferente, né? Esses caminhos estão um pouquinho diferentes do que o administrador aqui do componente demonstra em um dos vídeos que ele apresenta lá no YouTube sobre a instalação, tá? Por isso que a gente sempre tem que analisar e
desenvolver novos vídeos, né, quando as coisas elas são alteradas dessa forma. Você vai colocar esse main dataset, que está dentro de source. Você vai colocar esse libs. Vai colocar o libs.json. Tá? Então veja como eu estou fazendo. Eu venho aqui no caminho, ó, Ctrl C para copiar isso aí. Alt Tab para vir no Delphi. Seleciono aqui e clico Ctrl V para colar o caminho. Ele disponibiliza o botão Add para eu adicionar. Adiciono, isso já está no meu Library Path. O que mais que eu preciso? DM dados. Vou copiar isso aqui. Vou colar e vou clicar no botão adicionar. E também preciso dos conectores, tá? Então, conectores, qual conector que eu vou utilizar? No meu caso aqui vai ser o FireDAC. Vou copiar o caminho, colar aqui e vou adicionar. Ok, pronto, tá? Você pode utilizar um outro conector também, né? Pode utilizar esse driver que já vem com o componente, né? Esse RDW driver, o Unidac ou o Zeus, dependendo da versão do Delphi que você está utilizando, tá? No nosso caso aqui, com essa versão Community Edition, nós vamos utilizar o FireDAC. Pronto, tá? Depois que eu copiei esses caminhos, eu vou clicar em OK, vou clicar em Save, e o Delphi ele já está pronto para encontrar aquelas units para compilar e instalar o componente, tá? O que eu faço agora? Eu vou atrás do package que eu vou utilizar para instalar o componente. Bom, o package que eu preciso é para o Delphi, não é para o Lazarus. Então, packages, Delphi, e aqui eu tenho as versões do Delphi. Eu vou pegar a última versão, que é a D25, e vou abrir esse cara aqui, ó, tá? Esse dproj. Então, vou pegar este caminho, Ctrl C, e aqui, ó, vou pedir para ele abrir. Vou colar o caminho aqui, tá? Quando eu colo apenas o caminho e peço para ele abrir, ele apresenta para mim os arquivos que estão naquele caminho, tá? Eu vou pegar o dproj, que é esse aqui, ó. Vou clicar em abrir, aqui no tipo, ele informa, tá? Grupo de projetos. Abri e ele vai apresentar aqui para mim um grupo de projetos aqui no lado direito. Pronto, tá bom? Então, quais são os projetos que eu tenho aqui? Eu tenho o core, né, que é o conjunto de componentes. Core significa núcleo, né, então é o núcleo dos componentes, ele se encontra nesse pacote. Daí eu tenho os conectores, o Unidac, o Zeus, o HTML Editor e o FireDAC, tá? Eu vou instalar então o Core e o FireDAC, que é o que nós vamos precisar, tá? Cliquei aqui com o botão direito em Core, vou pedir para ele construir primeiro, dar um build. Apareceu um errinho, vamos ver o que é. Pronto, ele não está achando esse arquivo. Está informando aqui, essa unit não foi encontrada, tá? Ok, provavelmente está faltando nós colocarmos um caminho no nosso library path. É isso que acontece quando você não coloca todos os caminhos, tá? O nome dessa unit é dwcpcrypt2. Vamos voltar aqui em source. Nós colocamos os conectores, né? Pelo menos colocamos do FireDAC, então não precisa colocar os demais. Colocamos o main dataset, o libs, o DM dados. Ah, tem esse DCP. Vamos ver o que é que tem aqui dentro. E olha só, DWC
né? DWDCP Crypt 2. Está aqui dentro. Então, eu vou copiar este caminho aqui. Eu não preciso fechar o meu projeto, tá? Vou vir aqui em Tools, Options. Já está aqui marcado a opção de Library. Vou clicar aqui no Library Path. Vou colar aquele caminho. Vou adicionar. OK. Save. E aqui a gente vai tentar dar um build de novo, né? Vamos tentar construir novamente o nosso projeto. Cliquei com o botão direito. Build. Vamos ver o que vai acontecer agora. Apareceu novamente um erro. Ele está atrás desse DWDCP. Alguma coisa ali deve estar aqui dentro, né? Aqui, ó. Tá? Então vamos copiar esses dois caras para lá também. Copiei esse aí dos Options. Tá? Então é isso, não tem dificuldade, né? Você tentar instalar um componente e reclamar que não está achando a Unity, procura pela Unity dentro das pastas dos fontes do componente, copia o caminho para cá, adiciona no Library Path e logo depois vai dar certo, tá? Então pronto, copiamos os demais, botão direito, Build, vamos ver se vai aparecer mais um erro ou se agora ele vai construir o nosso projeto. Então pronto, o projeto foi construído com sucesso, veja que apareceu aqui embaixo, olha, Success. Vou clicar em OK, vou clicar de novo com o botão direito agora, mas nesse momento vai ser para instalar, tá? Então primeiro constrói o projeto e depois instala. E aí está, né? Os componentes do REST-DW foram instalados com sucesso. Vou clicar em OK. E agora eu preciso instalar o meu conector, né? Que é quem? É o FireDAC. Mesmo processo. Cliquei com o botão direito. Vou construir o projeto. OK. Agora novamente com o botão direito eu vou instalar. E pronto, tá? Os componentes do REST-DW eles estão prontos e instalados para serem utilizados. O que é que você pode fazer agora? Você pode vir aqui na pasta Demos, tá? Dentro da pasta Demos tem um grupo de projetos para os demos, mas os demos eles estão compactados aqui no arquivo rar, tá? Então você instala aí o setzip ou o WinRAR para descompactar esse arquivo e você vai ver todos os demos dentro dele, tá bom? Nós utilizamos alguns desses projetos, né, no treinamento do Syscom. Um deles foi adaptado para virar o servidor para o Syscom. Então dá uma olhada nessas aulas que está no treinamento do Syscom, que é pré-requisito para este aqui, né? E também existem alguns vídeos dos administradores, dos construtores, né, deste componente, que mostram como utilizar esses demos e por que esses demos eles foram feitos, tá? Então é isso, o nosso ambiente em relação ao Delphi, ele já está pronto, o Delphi está instalado e o componente ou a suíte de componentes que nós vamos utilizar para construirmos o nosso servidor também já está devidamente instalado.